com a nossa oração. O Geraldo está com Rosa, o Jeremias cheio de graça, e eu também estou com a Estelita hoje aqui, que pôde participar conosco. Né? Cheguei. Maria Helena está conosco aí, a gente já sabe que a tizinha melhorou, né? Já está em casa, está recuperando bem. Então, nossas orações hoje em agradecimento a Deus pelos que estão se recuperando, recuperaram, e por aqueles que ainda continuam doentes, precisando de nossas orações. E para cada um de nós, para que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos dê muita sabedoria, muita paciência. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado, Juliane, por estar conosco hoje. É um prazer recebê-la. E a todos vocês, que bom vê-los aqui. Geraldinha, apresenta a Juliane para a gente, por favor. Boa noite, família. Olha que joia rara que eu trouxe hoje. A Juliane, ela nasceu em Caratinga, ela é casada com o Luciano, é mãe do Lucas Emanuel. Ela é professora, pedagoga, militante do Movimento Negro, coordenadora da SEBS e do Conselho de Leigos da Forania de Caratinga. Com vocês, Juliane! Que prazer, gente, estar aqui com vocês. Para mim é um orgulho muito grande. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa família linda por essa iniciativa tão bonita, que é de reunir a todos para refletir, para rezar, para estar juntos. E esse tempo de pandemia vem trazendo, né, isso para nós, que mesmo à distância nós podemos estar unidos, com o coração unido e sempre contrito a Deus, estando também unidos a Deus, né? A religiosidade nos coloca mais perto de Deus e coloca também a família mais perto de Deus. Então, muito obrigada pelo convite, fiquei imensamente feliz, muito feliz mesmo, e agradeço de coração por esse acolhimento e de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada mesmo. E hoje nós vamos falar da participação dos leigos e leigas na política. Com uma palavra também do nosso querido Papa Francisco, até coloquei aqui Papa Francisco aqui atrás, para estar aqui também conosco nesta noite, e também é uma orientação da CNBB. Então, a nossa igreja sempre vem refletindo, né, há muitos e muitos anos, sobre a participação do leigo na política. O documento 105, ele destaca a presença do leigo na igreja e na sociedade, né? Então, ele fala que nós não podemos estar no mundo e não estar com as coisas do mundo, presentes no mundo. Então, nós somos leigos e leigas, cristãos, mas estamos presentes na sociedade. E, como tal, nós devemos, então, assumir o nosso papel nessa sociedade. Então, no ano do laicato, foi refletido muito sobre a nossa participação enquanto leigos e leigas, enquanto sal da terra e luz do mundo. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós não vamos ficar presos numa caixinha, nós não vamos ficar presos em quatro paredes. Nós vamos sair, nós vamos ser a igreja em saída, assim como o Papa Francisco nos disse. E como igreja em saída, nós vamos estar presentes em várias esferas da sociedade. E uma dessas esferas é a política. E o Papa Francisco nos diz: no mundo da política, sendo missão do cristão leigo direcionada de modo especial para a participação na construção da sociedade, segundo os critérios do reino, 3 elementos são fundamentais: formação, espiritualidade e acompanhamento. Esses 3 elementos são fundamentais para que o cristão leigo esteja realmente presente na vida política e na vida da comunidade.
Aí o documento 105 nos orienta como é que nós vamos estar presentes. Aí ele recorda, no mundo da política, sendo missão do cristão leigo direcionada de modo especial a participação na construção da sociedade. Nós vamos estar ali ajudando a essa sociedade a ser construída, mas com um olhar cristão e iluminados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Esse que vai ser o diferencial da participação do cristão leigo na política. Tudo o que ele for fazer, ele vai ser orientado pela palavra de Deus. Nós vamos ser orientados pela palavra de Deus, né? Não vamos ser como meros políticos que colocam o seu objetivo não em comum, mas que coloca individualismo, que age no individual e não age no coletivo. Essa vai ser uma das diferenças também. Então, nós temos 3 iniciativas para que o cristão leigo possa participar da política. Aí eu já ressalto a política com P maiúsculo, que é a política como arte de fazer o bem. É a política do bem comum, é a política que vai trazer verdadeiramente para o bem comum de todos, e não somente de alguns ou de alguns interesses. Então, a CNBB, ela nos ressalta 3 iniciativas principais. Olha, a primeira iniciativa é a necessidade de romper o preconceito comum de que a política é coisa suja e conscientizar os leigos e leigas de que ela é essencial para a transformação da sociedade. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas automaticamente já falam, não gosto de política, não quero envolver em política. Mas a política como bem comum, como arte de fazer o bem, ela está além de ano eleitoral, ela está além de candidatos e candidatas, ela vai além, ela mostra-nos o essencial que é a transformação da sociedade. Então, o primeiro ponto que a CNBB nos exalta, e o Papa Francisco também, é que nós temos que ter a necessidade de mostrar para o povo que a política, como bem comum e não a politicagem, não é uma coisa ruim. E nós temos que mostrar isso para a sociedade. E os leigos e leigas devem estar presentes para que haja verdadeiramente a política como transformação da sociedade. Uma segunda iniciativa sugerida no documento 105 da CNBB é impulsionar os cristãos a construírem mecanismos de participação popular que contribuam com a democratização do Estado e com o fortalecimento do controle social e da gestão participativa. O que seria esse segundo ponto? É nós estarmos presentes na participação social, por exemplo, nos conselhos deliberativos, conselho de saúde, conselho de educação, conselho de assistência social, conselho de promoção da igualdade racial, conselho do meio ambiente, conselho da criança e do adolescente, é nós estarmos presentes nesses conselhos como sociedade civil. Esses conselhos paritários, eles são constituídos por 50% do governo e 50% da sociedade civil. Então, nós temos conselhos na esfera municipal, estadual e nacional. Então, nós estarmos participando desses conselhos é fundamental para as nossas ideias, né, estarem ali. Eu fico muito orgulhosa, eu participava do Conselho da Criança e do Adolescente, e a Pastoral da Criança tem cadeira no Conselho, representando a nossa sociedade civil. No Conselho da Saúde, a Pastoral da Saúde tem cadeira no Conselho. Então, a nossa participação nesses conselhos é fundamental, no Conselho de Juventude, no Conselho de Cultura, porque nós estamos aí no seio da sociedade, né? Então, quando acontece alguma conferência nacional, conferência estadual, conferência municipal, de saúde, educação, cultura, nós devemos estar presentes nessas conferências para que a gente possa representar os leigos e leigas, também a sociedade civil.
Então, orçamento participativo, por exemplo, né? Há muitos governos que preparam essa gestão participativa, e isso é muito importante, porque aí cada bairro, cada distrito vai saber o que é mais importante para a sua comunidade naquele momento, e como saber o que é mais importante? É estando lá. Se a gente não participar, né, nós depois, como que a gente vai fazer para cobrar? Então, esse fortalecimento do controle social e da gestão participativa é que faz com que nós também estejamos ali engajados para que as políticas públicas cheguem efetivamente a todos aqueles que precisem. E isso é muito importante, né? Então, se a nossa cidade é carente de políticas públicas, né, nós, como os cristãos leigos e leigas, devemos sempre estar ali para poder direcionar. A terceira é incentivar e preparar os cristãos leigos e leigas a participarem dos partidos políticos e serem candidatos para o executivo e legislativo, contribuindo deste modo para a transformação da sociedade. Então, enquanto igreja, a CNBB nos diz, através desse documento, Sal da Terra e Luz do Mundo, que nós, como os cristãos leigos e leigas, devemos estar inseridos, né, dentro dos partidos e colocar também o nome à disposição para a escolha da nossa sociedade, para que ele tenha representação também de políticos cristãos. E assim a gente tira essa mancha, né, a gente vai conseguindo tirar essa mancha de corrupção que, infelizmente, está, né, na política, né? Infelizmente, a politicagem, é o jeitinho brasileiro que ainda está presente, né? Ainda muito enraizado na nossa sociedade brasileira. Mas se nós não ocuparmos esses lugares, os maus ocuparão, né? E aí eles vão fazer coisas que não vão estar a serviço da comunidade, que não vão estar a serviço da casa comum, mas vão estar a serviço de um grupo só, ou vão estar a serviço de uma pessoa só, né? E a gente tem que lutar sempre pelo bem comum de todos, né? Se as políticas públicas chegarem efetivamente a todos aqueles que precisam, nós, sim, vamos ter uma política digna, com P maiúsculo, que vai trazer a cidade do bem comum. Então, essas são as 3 iniciativas principais. Então, lembrando, a primeira é a necessidade de tirar essa marca da política como coisa suja. A segunda é impulsionar os cristãos leigos e leigas a participar dos conselhos, das deliberações, representando a nossa igreja, representando a sociedade civil. E a terceira é estimular e preparar os cristãos leigos para estarem engajados efetivamente para concorrer a cargos políticos, né? Então, é importante que nós estejamos participando desses cargos políticos. Uma coisa também que o documento fala é sobre a formação, que para que um cristão esteja efetivamente engajado na política, primeiro ele tem que ser formado, para que ele possa representar a nossa igreja, mas de forma eficaz, né, de forma onde ele vai trazer, aquele ali é um católico, é um cristão dentro da política, mas ele também está lá representando a sua igreja e ele faz um papel, fenomenal, porque ele foi formado para isso. Então, nós temos escolas de fé e política, ou algumas dioceses chamam de fé e cidadania, né? A gente participa desses cursos de fé e política para que a gente possa unir fé e vida, para que a gente possa trazer essa essência do que nós somos, né, da nossa prática cristã, e trazendo para a nossa vida, para nós estarmos na sociedade representando a nossa igreja. Quando eu fazia faculdade, nós tínhamos, né, o nosso grupo na sala e tal, e eu nunca fui de usar sem colar, nem nada de cruz, nada, não. Mas aí, quando eu estava dentro de sala de aula, sempre as minhas colegas, elas falavam, Juliana, você é uma pessoa cristã, não é?
Sou cristã católica. Mas aí eu falo, mas você não usa nada de crucifixo, nem de medalhinha, nada. Eu falei, não, eu gosto só de brinco, não uso muito colar, não. Aí ela falou, mas só as suas atitudes, quando você entra na sala, quando você estuda, quando você participa, você não precisa ter nada de crucifixo, que a gente já olha para você e já vê que você é uma pessoa cristã. Então, as nossas atitudes é que devem mostrar que nós somos pessoas cristãs, né? Que nós estamos leigos, presentes na sociedade, porque nós somos seres humanos, nós somos seres sociais. Então, a gente deve, sim, estar presente na sociedade, mas não se deslocar da nossa identidade, que é uma identidade cristã, né? E eu admiro muito quem utiliza o crucifixo, quem utiliza a cruz, né, a cruz sagrada. É lindo, é muito bom a gente se colocar a qualquer momento como cristão e cristã na igreja e também na sociedade. Então, nesse documento 105, né, nós estudamos esse documento na nossa forania, nas SEBs, e outra característica que a gente pode aqui levantar pelo documento é a participação desses conselhos, também nos movimentos sociais, né? Então, se há um movimento negro, né? Os movimentos de bairro, associações, nós também contribuirmos para esses movimentos, os conselhos de escola, né? Quem tem a oportunidade de participar dos conselhos de escola, como é que chama aquele conselho, Geraldinho, das escolas? Do colegiado escolar, né? É muito importante quando a gente tem, não é isso mesmo, Geraldinho? Colegiado, né? Isso, é muito importante quando a gente tem a participação de cristãos nessas esferas, nos colegiados escolares, na coleta de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular, nos comitês, nós temos vários comitês de combate à corrupção, de combate à corrupção eleitoral, né, conhecida também como a lei da ficha limpa. Nós temos vários comitês e é importante a participação do cristão leigo também nesses comitês, quando vai colher alguma assinatura, quando a gente tem aquela votação espontânea, né, onde a gente vai colocar também assinaturas de projeto de lei, iniciativa popular, né, nós temos várias iniciativas populares e é muito importante a gente estar presente nesses conselhos. Uma quinta sugestão também presente é a ação transformadora na igreja e no mundo, e é a seguinte: incentivar e animar a constituição de cursos e escolas de fé e política, fé e cidadania, né? Então, eu estava até conversando ontem com o padre José Carlos, né? E ele falando, olha, Juliana, esse ano a gente ia até iniciar aqui na nossa diocese uma formação de fé e política, mas infelizmente com a pandemia, né, não deu para iniciar. Falei, não, mas padre José Carlos, guarda esse projeto e vamos trazer os nossos leigos a cada vez mais para aprender, né, sobre fé e política e estar cada vez mais preparados. E uma recomendação também é acompanhar os cristãos que estão com mandatos políticos, tanto no executivo e legislativo, no judiciário, no Ministério Público, e os que participam de conselhos paritários de políticas públicas, esses conselhos que eu falei, a fim de que vivam também aí a sua missão profética, promovendo reuniões, encontros, momentos de oração e reflexão e retiros. Então, essas pessoas que estão à frente desses conselhos, ou até mesmo no judiciário, né, ou seja, no executivo ou no legislativo, ou no Ministério Público, e que são cristãos leigos e leigos, eles precisam também do nosso aporte, né, para que a gente esteja sempre ali também, se eles precisarem de um conselho, né, e a gente sempre estar unidos, os leigos, os padres, todos unidos em prol, né, dessa frente, né. É muito interessante também que o cristão leigo esteja a par do que está acontecendo na Câmara Municipal,
né, os projetos que estão sendo aprovados, né, nós ficamos, não sei se vocês se lembram, né, quando foi para votar aquela questão do Conselho do Patrimônio, né, a respeito do estacionamento ali na Catedral. Então, a gente tem que ter gente lá dentro para defender, né, o que é da nossa igreja. Né? Então, a gente tem que ter, sim, pessoas nesses conselhos, porque senão, né, outros vêm, tomam conta e, às vezes, até prejudicam o que é muito nosso, né, que são as nossas procissões, que é a participação ali nas esferas em frente à igreja, né, colocar a missa campal, um sermão, né, então a gente tem que ter, sim, cristãos leigos engajados para defender a nossa igreja nesses espaços. E uma mensagem aqui do Papa Francisco, num vídeo que ele enviou, para um congresso que houve lá na Colômbia, né, sobre, o congresso foi sobre isso mesmo, ele reuniu parlamentares da América Latina, na Colômbia, e o Papa Francisco falou para esses parlamentares que participam. Então, ele recorda uma citação muito conhecida de seus predecessores, que se referiam à política como uma alta forma de caridade. Olha que bonito, a política como alta forma de caridade. Porque se eu faço a política corretamente, ela consegue atingir aquele que mais precisa, que é o que a gente chama hoje de política pública. Então, você tem uma política pública da saúde. Você tem lá aquele mais pobre, que precisa que ela chegue, sem favorzinho, né? Porque às vezes a gente consegue observar assim, se eu conhecer o fulano, eu vou conseguir fazer essa cirurgia. Mas se eu não conhecer o fulano, ela tem que chegar a todos, né? Não é só aquele que tem um conhecido político. Isso é muito triste. Então, ela tem que chegar àquele, independente se ele conhece A ou B. É essa que é a verdadeira política, é essa que é a verdadeira política pública. Então, o Papa Francisco ressalta a política como alta forma de caridade. É chegar a todos sem distinção. É o que Jesus falou. Eu quero que todos tenham vida e vida em abundância. Se a política fizer com que todos tenham vida e vida em abundância, ela sim será a alta forma de caridade. Ou seja, um serviço inestimável de dedicação ao bem comum da sociedade. Eu gosto muito de falar sobre a cidade do bem comum. A gente vivendo na cidade do bem comum é onde todos terão verdadeiramente, né, essas políticas públicas chegando. Então, essas vivências, essas testemunhas, né, esses testemunhos é que devem sim estar na base de um político cristão. E o Papa Francisco ainda fala, sentimos a necessidade de reabilitar a dignidade da política. Olha que bonito. É uma necessidade que nós temos, e o Papa Francisco sentiu isso também, que nós temos que reabilitar a política. Nós temos que mostrar que nós podemos fazer a diferença na política. E aqui, né, ele recorda Jesus. Jesus veio para servir e não para ser servido. Seu exemplo deve ser seguido também pelos políticos. Trata-se de um serviço, explicou o Papa Francisco, que às vezes requer sacrifício e dedicação dos políticos, a ponto até de serem considerados mártires do bem comum. O verdadeiro político cristão, ele não vai ceder a chantagens, ele não vai ceder a subornos, né? Ele vai ser um verdadeiro mártir, porque ele vai ficar ali sendo mártir do bem comum. E o Papa fala, quanto precisamos hoje na América Latina de uma política boa e nobre, quanto precisamos de protagonistas. Nós precisamos, sim, de protagonistas dentro da política. São muitos os testemunhos de católicos exemplares na cena política, mas deve-se ainda mais abrir alas para o evangelho na vida política das nações. Então, para que nós estejamos dentro da política,
ali representando a nossa igreja como cristãos leigos e leigas, nós precisamos de atos de coragem para estar verdadeiramente, né, diante de uma sociedade, representando, seja no legislativo, ou seja, no executivo. E é o Papa Francisco, né, que nos dá essa orientação, essa força, e juntamente também com a nossa querida CNBB. Gratidão, muito obrigada por vocês me ouvirem e estarem aqui comigo nessa noite. Juliane, muito obrigado, foi muito legal, muito oportuno. Depois a gente vai abrir os microfones para bater palma para você. Tá joia. Muito obrigado mesmo, tá? Foi muito bom. Agora é o momento que eu já sei que você está um pouquinho corrida, que você tem outra live daqui a pouquinho, a gente abre o espaço para as pessoas tirarem alguma dúvida ou fazer algum comentário. Eu já tenho inscrição aqui do Eugênio. Pode falar. Que ótimo. E aí, boa noite de novo para todos. Juliane, bacana, você é 10, viu? Só para te dar os parabéns. Eu sei que você está correndo, mas a Juliane, assim, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, tem um trabalho que ela praticamente criou aqui em Caratinga, que é o São Benedito. Isso. É um movimento negro que é feito através da Igreja Bom Jesus. Nasceu lá, não foi, Juliane? Foi, isso mesmo. Ela ia precisar de uma palestra inteira para falar desse grupo. Mas nós podemos marcar, viu? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Juliane no começo da conversa. Eu vou colocar o link do programa lá no grupo da família. Aí quem quiser vai lá, vai ver um pouco do trabalho dela, conhecer um pouco essa mulher fantástica aí. E não falou, mas ela é candidata a vereadora em Caratinga e nós estamos com muita esperança que ela chegue lá para fazer a diferença. A Juliana, ela realmente faz a diferença. Ela é uma desses seres que você olha para ela assim e fala assim, esse Brasil tem jeito. Essa bobajada que tem de diferenciação que não existe, que isso vai acabar porque ela faz a diferença. Eu falo com ela é top. Eu acho ela linda, inteligente e vai ser nossa vereadora, se Deus quiser. Abraço. Obrigado, abraço, professor Eugênio. E eu fico muito feliz, viu? Eu coloquei, sim, o nome à disposição. Conto muito com a ajuda dos amigos para a gente chegar lá, representar também os nossos cristãos leigos e leigas, né? E eu fiquei feliz demais quando eu fui convidado para falar para uma família tão ilustre, né, tão especial e tão maravilhosa. Isso, para mim, gente, é um orgulho muito grande, viu? E eu fico muito feliz mesmo. E a gente está aqui para somar forças, para estar juntos, né? E eu acredito muito na força do trabalho coletivo. Acredito que juntos nós vamos conseguir. E o professor Eugênio sabe que nós temos um carinho muito grande, né, por ele, e a gente sempre está aí mesmo para somar. Ok, obrigado, Eugênio. Jeremias. Juliano, você está falando hoje com o pessoal de Volta Redonda, de Caratinga, de Penedo, de Vitória, de quem mais? Fabriciano, Penedo, já falei, Tidilão. Muito bem. Pode falar, Jeremias, por favor. Jeremias de Volta Redonda. Eu sou Jeremias aqui de Volta Redonda e quero parabenizar a sua palestra, foi muito boa. Ensinou muita coisa para a gente. É muita importância do leigo na política, né? Na associação de moradores, no sindicato, entendeu? Que eu já participei. E realmente a gente que enxerga as coisas, né, que está errado, né? A gente tem que estar ali no pé dos políticos, né? É isso aí. Parabéns. Jeremias, agradeço muito, viu? E é isso mesmo. Parabéns por você ter participado, é muito bom, tem que participar mesmo. Se a gente não participar, nós não teremos vez e voz. Temos que estar sempre participando de associações, movimentos, conselhos. Parabéns, viu? Por você estar aí sempre participando. Ok, obrigado, Jeremias. Alguém mais gostaria de manifestar? Dá um sinalzinho para mim. Geraldinha, agradecimento final aí. E depois a gente... Nós só agradecer Juliane. E parabenizar a Juliane. Você sabe que eu sou sua fã, né?
Desde o tempo de escola, que eu era professora, e ela ia lá falar no Dia da Consciência Negra, ela sempre estava presente com a gente na escola, conversando com as crianças. Eu conheço ela de longa data, num trabalho mais... começando lá com a criança, desde o início, né? Então, hoje eu quero só te agradecer e parabenizar, que você foi muito bom a sua fala, tá? Obrigada, que Deus te abençoe. Muito obrigada, Geraldinha, muito obrigada. O professor Eugênio vai passar aí para vocês o link. Nós tivemos, né, nós temos ainda o nosso grupo São Benedito Afro-Brasileiro, e desde 2004 a gente faz um trabalho voluntário nas escolas, com palestras, apresentações, né, também nas universidades. Temos também aqui o curso de férias para educadores populares, onde a gente traz, né, é um curso também da nossa igreja, onde a gente faz pela pastoral social. E eu achei muito interessante quando a Geraldinha falou, né, que já me conhece das palestras. Olha que interessante, Geraldinha, professor e todos aí da família. Eu fui fazer uma live segunda-feira com um jovem que está em São Paulo, e ele tem um programa, ele é ligado à Casa Viva Meraki, e ele está com um programa no Instagram, o nome dele é Thales. E ele falou, Juliano, vamos fazer um programa comigo no Instagram, uma entrevista? Eu falei, na hora, estamos juntos e vamos lá. Começamos o programa, né? Eu não conheço pessoalmente, e ele perguntou como que a gente começou esse trabalho com o movimento negro, o Grupo São Benedito, né? A igualdade racial e social. Aí eu contei para ele que eu sempre fui às escolas, né? Dando palestras, voluntária, não tendo barreiras, pode ser escola municipal, estadual, privada, nós estamos aí para poder incentivar as nossas crianças, desde a educação infantil até o ensino médio. E a gente conversando isso na live, né? Aí quando eu falei com ele que a gente ia nas escolas e cantava o Penerei Fubá, aí ele lembrou, ele falou assim, eu lembro desse Penerei Fubá. Aí ele falou, eu estudei no Menino Jesus, depois eu fui para o estadual, e agora que você falou do Penerei Fubá, eu me lembrei de vocês lá no estadual. E olha só para vocês verem, ele estudava no estadual, formou, foi embora, fez teatro fora em São Paulo, aí ele estava morando em São Paulo, voltou para Caratinga por causa da pandemia, porque a vida em São Paulo, vocês sabem que é, né, um custo de vida muito alto, e como ele trabalha com teatro, parou tudo. Então, ele voltou para Caratinga para ficar com a mãe nesse período, para ele não ficar totalmente parado, ele está fazendo esse programa no Instagram toda segunda-feira. Aí eu falei, então você... olha só que interessante. Eu falei, você é um dos frutos das nossas palestras nas escolas, porque o que a gente faz, né? O que a gente faz principalmente é resgatar a autoestima das nossas crianças. E aí ele ficou tão emocionado, porque quando começou a palestra, então ele nunca me viu, não me conhece, e lembrou de mim quando eu falei do Penerei Fubá. Então, isso não tem preço para a gente, né? Nós estamos na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Isso, para nós, é gratificante demais, né? Ok, obrigado. Eu acho que tem mais alguém querendo falar, o Vanderlei? Não sei se ele deu um sinal para mim. Deu, Vanderlei? Deu. Pode falar. Pode falar. Sim, nessas considerações finais, eu quero parabenizar, né, o convite de ter feito pela Juliane, ela ter atendido e ter passado essas coisas boas para nós. Os rumos certos da política, o que nós estamos vivendo hoje dentro da política, é falta de pessoas que têm esse bom senso de estar infiltrando na política para acabar com as corrupções que tem, pessoas de boa fé. E eu aprendi isso muito na igreja, como leigo, na política. E ouvindo a Juliane falar, a gente vê a importância dessas pessoas na política. Para a gente melhorar e ter uma visão melhor, é preciso que tenha pessoas que tenham essa formação,
que pensa no próximo, que pensa nas associações, que pensa no bem-estar das pessoas, principalmente das crianças, adolescentes. Parabéns, Juliane. E essa iniciativa do grupo nos enriquece muito, viu? Parabéns, Joelder, parabéns a todos, né? E parabéns para ela que aceitou o convite e falou essas coisas boas para a gente, até para melhorar o conhecimento e fazer que a gente tenha mais esperança na política. Muitos estão desacreditados, mas novas pessoas vêm surgindo e fazem a gente começar a acreditar de novo na política. E você é uma delas. Parabéns, viu? Um grande abraço, sucesso. Obrigada, Vanderlei. Você também é um dos grandes incentivadores, né? É uma pessoa que a gente admira muito, é uma referência na política, também no nosso partido, né? O Luciano está até aqui falando e ficou muito feliz, tá, de ver você aí, e você, para nós, é uma grande referência. A gente segue também isso, seus caminhos, seus passos. Grande abraço, viu? Ok, obrigado, Vanderlei. Obrigado, tá? Sucesso. Obrigado. Então, pessoal, alguém mais aí quer falar? Podemos encerrar? Então, já fica aqui, Juliane. Opa, tem a Regina que quer dar uma palavrinha. Pode falar, Regina, por favor. Regina também é de Volta Redonda. Isso. Parabéns, Juliane, gostei demais. É bom a gente ver a mulherada aí, né, gente? Então, esse ano eu estou pensando muito nas mulheres. Esse ano não, sempre a gente está pensando, né? Mas esse ano o meu olho está mais apurado. O que eu queria só fazer um comentário, Juliane e todo mundo aí da família. A gente tem alguns candidatos em Volta Redonda que são ligados às comunidades. Trabalho de base, de associação de moradores. Então, a gente não pode desanimar dessas pessoas. Porque a gente olha e fala, mas ele é tão simples. Ele mora ali no beco da Conquista, lá do Santo Agostinho. Não tem chance nenhuma. Mas se nós, cristãos batizados, lembrando que leigos e leigas, gente, a gente tem medo desse termo, né, Juliane? Dá a impressão que leigos e leigos é só quem coordena a comunidade, só quem participa do conselho não sei de quê, só quem é ministro do batismo, e leigos e leigas somos todos batizados. Quem não é padre, é batizado, é leigo, é leiga. É bom a gente entender isso, a gente entender o nosso papel importante na sociedade. Aí, eu só queria chamar a atenção do pessoal aqui de Volta Redonda, para a gente ter um olhar mais comunitário, ver o pessoal mais simples, aí que a gente pode juntar as forças e, quem sabe, eleger alguém simples. Alguém pequeno, fazendo coisas pequenas que vão engrandecer e engrandecer o nome de Jesus, né? E parabéns. Obrigada, Regina. E isso é de suma importância. E foi muito bem você ter falado. Todos os batizados são leigos e leigas, cristãos leigos e leigas. Então, todos devem estar presentes na igreja e na sociedade. Todos nós, né? A partir do momento que somos batizados, nós temos que estar engajados na participação da sociedade. E isso aí que você falou é importantíssimo, incentivar e ajudar aqueles candidatos que representam a nossa igreja, somar, juntar as forças para conseguir que eles sejam eleitos. Muito bem. Muito obrigado, Regina. É isso aí, é romper o preconceito, impulsionar e estimular, né? Juliane, sinta-se convidada a participar mais vezes conosco, nesse mesmo link, e quem sabe você vem trazer esse projeto aí desenvolvido em Caratinga num outro encontro conosco. Será um prazer, tá? Para mim também, viu? E vamos aplaudir, Juliane. Muito obrigado, tá? Foi muito bom. Palmas para a Juliane. Eu que agradeço.